Bom dia, um feliz dia. Hoje, terça-feira, dia 3 de outubro. Vamos aí meditar na palavra de Deus. O título da lição é O Deus que se tornou um conosco. É isso. O Antigo Testamento mostra como o Criador começou a implementar um plano por meio de um povo que deveria representar sua natureza e seu propósito para o mundo. Tudo o que Deus fez estava de acordo com a sua estratégia missionária. Lá em Isaías, ele disse, Isaías 46, verso 9 e 10, ele diz: Eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio, anuncio o que há de acontecer. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade. Então, o desejo aí de Deus é estar com a humanidade, né? E aí isso tomou uma proporção grande, né? Uma nova dimensão. Aquilo que foi apenas aí uma promessa, como nós vimos lá em Gênesis 3,15, na lição de ontem, né? A primeira profecia, né? Que Jesus viria realmente para derrotar o inimigo, né? Pisotear a cabeça da serpente, do inimigo, Satanás, tornou-se aí realidade por meio da encarnação de Cristo. A lição pede para a gente ler aí Mateus 1, 18 a 23, né? E que coisas essenciais nós vemos aí no nascimento de Jesus, nesse relato aí, o que diz esse relato aí sobre Deus, sobre Jesus, não é isso? Bom, Deus conosco, Emanuel, Deus tinha habitado entre seu povo no santuário e habitou com eles na pessoa de Jesus de Nazaré. Agora nós vemos aí no nascimento de Jesus o que Deus mostrou, qual foi a essência, né, nesse relato. Foi que Deus mostrou de modo concreto seu desejo contínuo de estar conosco em natureza e missão. Ele tinha uma missão. Lá em João 14, verso 6 diz que o Filho de Deus ela é plenamente humano e totalmente divino, né? E a palavra de Deus nos diz, lá em João 14, verso 6, diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus, ninguém vem ao Pai, senão por Ele. Precisamos ir a Jesus para chegar ao Pai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o nosso sacerdote. Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. Devemos ir a Ele primeiro, não é isso? Aqui pede para a gente ler também João, capítulo 1, verso 14 e 18, né? Que nós aprendemos aí sobre a missão de Deus para conosco, com a sua encarnação, a encarnação aí de Cristo, não é isso? Jesus, bom, Deus avançou aí na sua missão e por meio de Cristo esteve presente em carne entre seus filhos, unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade, como diz lá em João 1,14. Cumpriu as profecias do Antigo Testamento, de acordo com o plano divino, tornou-se um conosco. O Deus da missão continuava a cumprir o seu propósito. Deus desejava estar entre nós e ser um conosco. Ao olharmos para a missão que Deus, né, para o propósito de Deus, né, e para o amor que Deus tem por nós, vimos um amor tão grande e Ele veio a nós em nossa própria humanidade, né? Como devemos reagir a esse amor, especialmente em tratando de missão para com os outros? Jesus veio a esse mundo, sim, para salvar a mim, a você, salvar toda a humanidade. Ele se doou, né, totalmente, né, sem nós merecemos. Ele deu a sua vida por mim e por você, né, derramou o seu sangue para que através da sua graça, a graça de Cristo, e mediante a nossa fé, somos justificados, não pelos nossos méritos,
mas pelos méritos de Cristo, que doou e deu a sua vida por mim e por você, derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados, para a nossa redenção. Esse foi o amor de Cristo. Ele veio habitar entre nós, como nós vimos na lição, né? Ele, além de ser humano, ele era divino, não é isso? E ele veio, como havia prometido lá no Antigo Testamento, em Gênesis 3,15, ele viria, né, para salvar a humanidade, para dar um fim, né, à serpente, a Satanás, pisar na cabeça da serpente de Satanás, aniquilar, não é isso? E ele veio obter a vitória na cruz do Calvário por mim e por você, para redimir a mim e a você, né, do nosso pecado, né, e trazer salvação e vida eterna para mim e para você. Que você deixe Deus habitar no seu coração todos os dias, né? Todos os dias você deixe Deus habitar e transformar a sua vida, né? Porque só Ele pode fazer isso através do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma terça-feira abençoada aí para você e para sua família. Que Deus habite no seu coração sempre. É meu desejo e minha oração. Amém.